Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Alan. O vídeo de hoje é aqueles famosos vídeos que eu gosto de anunciar com vídeos do tipo que eu gosto de gravar, embora eu goste de gravar todos eles. Mas é um vídeo de um jogo nacional, né, e é um protótipo que eu vou apresentar aqui. Ele tem financiamento coletivo. Vou colocar na descrição do vídeo aí certinho o link do financiamento, até quando vai, como você pode fazer para contribuir. E eu confesso que eu fiquei bem satisfeito com esse jogo porque ele me remete a outros jogos que eu gosto. O tema pra mim ele é um pouco desconhecido, porque não é um universo que eu vivencio de fato. Tive a minha fase, mas mais quando eu era adolescente ali, molecão. Mas a maneira como o jogo transcorre, a estrutura do jogo e o gameplay de modo geral me agradou pra caramba e todo mundo que jogou comigo. Então fiz questão de gravar vídeo dele. Ele não tem caixa, né? Então só vou mostrar um personagem aí. O vídeo de hoje é sobre o Anime Saga, que é um joguinho aí de desenvolvimento e financiamento coletivo pela Arcano Games. É a mesma autora do Zona Mágica e do Contaria, dois jogos bem bacanas, tá? Diferente dos outros dois que eu citei, né, porque o Zona Mágica ele era fácil de entender, né, ele não tinha muitos problemas com regra, mas ele, para você pegar a curva do jogo, a leitura do tabuleiro, ele tinha não vou dizer uma certa maldade, mas tinha uma curvinha de aprendizado. O segundo jogo dos caras, que foi o Contaria, que eu considero assim um dos melhores fillers já lançados no Brasil, muito bom. Bem estruturado, uma arte belíssima, um fator replay absurdo de alto, porque para você entender o jogo mesmo, você tem que jogar ele várias vezes. O bom é que as partidas são pequenas, então você vai acabar jogando ele diversas vezes, e as partidas são todas muito agradáveis. Esse ele é um jogo mais fast play, tá? Mais fast play no sentido que a partida transcorra rápido, porque ontem, em termos de... como é que eu posso falar? Absorção das regras, entender os ícones, entender que carta deve ser usada, de qual maneira, porque as cartas elas têm múltiplas funções nesse jogo, demorou um pouquinho. Então a partida levou 1h30, tá? Mas o tempo sugerido dele é algo em torno de 40 a 50 minutos. Mas aí com a explicação, vai jogando, vai analisando, 1h30 não me incomodou. Tanto que a gente jogou e todo mundo ficou plenamente satisfeito com o jogo. Qual é a ideia do jogo? Cada jogador vai ter um personagem, né? Nós temos aí o Mangetsu Yutsuki, né, que seria o personagem porradeiro do jogo. Vou explicar um pouquinho o que é essa tabelinha toda. Aí você tem lá o Suzuki Hiro, que é um molecão lá. Você tem a Annabelle Olaza, que é esta personagem aqui. Tem a Cintriel da Floresta Mística, uma elfa. E tem a Puriri Mauki, que é uma maga. Cada um deles é muito bom em uma coisa. Não sei se o jogo final vai vir com mais personagens ou se vão ser estes personagens de fato, mas aqui eles são bem variados, tá? Então assim, falando em bom português, a Puriruki ela manipula o jogo, essa personagem eu percebi que ela serve extremamente de suporte para a partida, essa aqui é a tanker do negócio, né, que aguenta porrada. Este cara é o que manipula a pontuação do jogo, achei ele extremamente desbalanceado, mas já vou falar isso, tá? O jogo ele está em construção, está sendo alinhado ainda. O Michael, o pessoal da Arcano Games estão pegando feedback de todo mundo, então a versão que vocês estão vendo aqui vai ser diferente já da versão vendida, tanto graficamente, tá? Porque algumas coisas eles já acertaram, já estão colocando até na página do jogo, quanto algumas coisas de mecânica que eles já estão balanceando de acordo com o feedback que o pessoal está passando para eles. E este é o personagem porradeiro do jogo, eu joguei com ele e não ganhei por um errinho lá no final. O que mais que você tem? Você vai ter esse tabuleiro central, que serve para você controlar aqui os seus pontos de fama, que são os pontos de vitória do jogo. Cada vez que você ultrapassa o número 30, você vai marcando aqui nessa tabelinha embaixo, e aí você vai ganhando bônus. Depois você ganha mais um bônus de ataque, mais um bônus de defesa, mais um bônus de ataque. E este aqui embaixo é para você controlar os pontos de vida do inimigo da vez. Aqui em cima é onde você vai colocando as cartas que vão ser enfrentadas. Elas são classificadas como episódio atual, que é a carta que você tem que enfrentar no momento. Próximo episódio, que você já vai ver, ela vem aberta, qual é o seu próximo desafio, e aí o spoiler, que depois, aliás, o spoiler tá aqui, eu tô mostrando errado. E o spoiler, que é uma outra carta que ainda vem 2 rodadas à frente. E aqui embaixo vão ficar as pilhas de compra do baralho. E isso eu achei mecanicamente genial, essa ideia aqui, ó. Genial, vou explicar durante o vídeo. O que mais que você tem de carta? Você tem 2 tipos de carta básica, tá? Que é o que você vai ter que lutar no jogo. Você tem cartas de inimigos, que são essas cartas aqui, ó, vamos chegar pertinho. Que são essas cartas aqui. Elas têm vários status, então tem lá a quantidade de vida do inimigo, o que ele bate, o que ele aguenta, e um efeito negativo
que pode ser ativado se você não cumprir esse requisito aqui, independente do combate. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E a segundo tipo de carta são as cartas de desafio, tá? Então essas cartas, isso aqui é o que você paga para vencê-las. Vou explicar também como é que funciona. E aqui também, mesmo esquema, o que você tem que pagar extra disso aqui, ou combinado com isso, para não sofrer esse efeito negativo. Se vocês repararem, tem uma pequena diferença aqui, que uma, ela pede o ícone específico da carta e a outra pede a cor da carta, não necessariamente o item. Isso confunde um pouquinho durante a partida, mas depois que você pega, tá? Fica tranquilo. Essa iconografia também eu já sei que já está mudada, porque isso confundia um pouco. O pessoal da Arcano já redesenhou isso, já deixou uma coisa mais intuitiva, inclusive até para quem é daltônico, né? Porque você vai associar com a cor das cartas. Então eles já corrigiram isso, então show de bola. Isso aqui eu já estou sabendo que eles já mudaram. Aí o que mais que a gente tem de carta? Que são as cartas que a gente usa, propriamente dita, no nosso baralho. Então nós temos lá cartas de energia, tá? Vou explicar como é que elas funcionam aqui embaixo também, que tem um set collection para todo tipo de carta. Cartas de ataque, tem um set collectionzinho também. Cartas de poder, tá? E as cartas de aprendizado. Um outro tipo de carta que você tem especial, deixa eu achar uma aqui, são essas cartas aqui, ó. As cartas de troca. Por algum acaso é o One Punch Man ou uma boa homenagem para ele. As cartas de troca servem para você jogar ela antes da sua ação oficial para trocar com uma carta da pilha de compra, tá? Das pilhas que estão disponíveis. E aí você tem também para cada personagem um setzinho de habilidades, tá? Então vamos lá, vamos pegar a planilha. Antes de começar o jogo, você tem lá, né? Ó, aqui são os pontos de aprendizado do seu personagem. Então você tem 2 pontos para gastar entre essas habilidades. Aqui é o marcador de vida dele, conforme você vai jogando, tomando dano, você vai controlando aqui com um token. E quando você morre nesse jogo, você não tem player elimination. Mas quando você morre, para cada 1 ponto que passou da sua vida, você perde 1 ponto de fama, tá? Bem sacado isso. Por exemplo, eu perdi no final, no último ataque contra o último chefe, justamente por isso, porque eu não soube me defender direito, né? Não soube prever direito. E aqui uma explicaçãozinha das ações do jogo, tá? O que você pode fazer na rodada. Então, só colocando lá. Uma primeira ação que você tem, você recupera a vida, tá? Então você pode passar a sua vez para ganhar 2 pontos de vida. Depois você tem lá, comprar cartas de uma pilha, você tem um limite de 10 na mão, vou falar como é que funciona isso, a compra das cartas. Depois você tem o fazer um desafio, né? Que é você contribuir com as cartas de desafio, que eu vou explicar também. Depois você tem enfrentar o inimigo, que é você rolar um dado de ataque e de defesa. E você soma seus atributos e cartas. Atributos e cartas pode ser tanto os atributos daqui, quanto os atributos das cartas de habilidade que cada personagem tem, que elas são variadas, elas servem para aumentar o seu ataque, aumentar a sua defesa, te dar certos bônus quando algumas coisas acontecem, manipular o jogo, enfim, é bem variado, tá? As habilidades dos personagens são bem variados, todos eles são completamente diferentes uns dos outros. E aí você tem que baixar as cartas de ação, que tem variadas funções do jogo. Então vamos lá, vamos explicar. Cadê? Eu adoro isso, eu me perco assim numa coisa tão simples. Vamos lá. As cartas de vida, tá? Quando você baixa uma delas, tá a explicaçãozinha delas aqui, ó, quando você faz o set collection. Uma carta você vai ganhar 3 de vida, 2 você ganha 6, 3 você ganha 10, 4 você ganha 16. Só que você tem que baixar elas em cores. Então, por exemplo, se eu baixar 2 cartas verdes, não vai ter efeito, né? Para eu ter o efeito contínuo, eu tenho que ter uma de cada cor. Então 3 cores diferentes, eu vou ganhar a pontuaçãozinha aqui do 3 e assim por diante, ok? Aqui, as cartas de ataque, ela tem uma dupla função. Você pode gastar uma para ganhar uma rerolagem de um dado, ou ir gastando o set collection para ir ganhando esses bônus de ataque, que estão descritos aqui embaixo. As cartas de poder, mesmo esquema, tá? Você vai ganhando de acordo com essa tabelinha aqui. Uma carta vale 1 ponto de poder, 1 ponto de fama, na verdade. Depois 2, 3, 3, 5 e 4, 8 pontos. E por último, que são as cartas de aprendizado, que servem para te dar pontos de aprendizado para você comprar as cartas de habilidade do personagem. Então, por exemplo, esta carta aqui, ó, ela custa 1 pontinho de aprendizado, e aqui a descrição do que ela faz, que é para melhorar o ataque. Aqui outra coisa, as cartas além disso, elas também algumas têm pontos de vitória no final do jogo. Então, além delas te darem suporte durante a partida, de acordo com o número que você colocou na mesa, ela te dá pontos de vitória no final do jogo. As habilidades eu achei muito condizente tematicamente com os personagens,
né? Então todas elas fazem sentido. Então o personagem que ele é tido como o porradeiro do jogo, né? O batedor, as habilidades dele são focadas exclusivamente para isso. Ele praticamente não se defende. Tipo, ele é suicida mesmo, tipo, ele é kamikaze. Ele vai lá, bate, geralmente ele mata com um único hit, quando você colocou muitas habilidades dele na mesa, só que a defesa dele é tipo 1, 2. Então você já tem que estar preparado para isso, que se você não tiver com a vida cheia, você vai tomar e vai morrer. Vamos lá, como que você vence um desafio, né? Quando você vai vencer um desafio, como esse aqui por exemplo, você tem que colaborar. Então eu jogo cartas na cor verde, independente do símbolo, tá? Então vamos pegar lá uma de novo aqui, ó. Essa carta aqui, por exemplo, é uma carta amarela com símbolo de aprendizagem, ok? Então se eu fosse um desafio de cor amarela, independente do que está aqui nesse símbolo, o que me interessa é a cor amarela, ok? Então a gente vai contribuir com a quantidade de cartas. Só vou pegar minha máscara. Tá bom, filho. A gente vai contribuir com a quantidade de cartas que estão descritas aqui e depois também com essa aqui. Você pode contribuir na proporção que você quiser, verde, azul, tudo ao mesmo tempo. Esse efeitozinho aqui embaixo, aí ele é associado ao descarte do símbolo e não da cor. Então eu tenho que descartar duas cartas, uma com esse símbolo independente da cor, para contribuir com esse, para evitar o dano negativo desse desafio, né, penalidade. Só que, se eu descartar uma carta com este símbolo e que também seja dessa cor, ela tem uma dupla função, porque ela vai servir para me ajudar com isso aqui e também combater isso aqui. Ok? Então isso é bem bacana. Toda vez que você contribui, fecha a porta por favor, filho, porta do quarto. Toda vez que você contribui com um desafio, você vai ganhar 4 pontos de fama, mais a quantidade de cartas, aliás, de símbolos que você jogou. Então, por exemplo, se eu jogar 3 cartas verdes do mesmo símbolo, eu vou ganhar 1 ponto só. Então tente sempre colaborar com símbolos diferentes. Cartas de inimigos, como que elas funcionam? Tem o mesmo esquema, tá? Então você tem um número alvo para bater. Como é que você tem esse número alvo aqui? Ó? Esse cara aqui, por exemplo, ele tem 1 de defesa. Então eu vou somar a habilidade de ataque no personagem, o dado que eu joguei e todas as habilidades que aumentem o seu dano. E aí eu vou descontar. Como que eu faço ponto? Eu vou fazer ponto 1 ponto por estar combatendo, mais a quantidade de dano que o personagem inimigo tomou, não que eu causei, porque você tem que descontar a defesa dele. Então o combate é bem fácil de resolver, bem intuitivo, tá? E aqui tem a mesma coisa de você defender o efeito negativo, só que ao invés de o símbolo é a cor da carta. E aí isso aqui confunde um pouquinho durante o jogo, tá? Só que, ficou muito claro isso já, como eu já disse acho que 2 ou 3 vezes no vídeo, eles já corrigiram isso, beleza? É que todos os inimigos têm uma habilidade negativa além das suas capacidades. Aqui é o quanto ele aguenta, o quanto ele bate e o quanto ele defende. O jogo ele transcorre de uma maneira, muito rápida. Por quê? Porque você faz uma ação e passa, faz uma ação e passa, faz uma ação e passa. A gente jogou no número máximo de jogadores, em 5 pessoas. Todo mundo gostou, eu achei o jogo bem legal. O que me incomodou um pouco é que eu achei alguns personagens meio desbalanceados. Por exemplo, este personagem aqui, se você colocar todas as cartas dele em jogo de habilidade, todas, ele faz nada mais, nada menos do que 28 pontos no final da partida. Porque ele tem uma habilidade que ele ganha 2 pontos por cada carta de habilidade na mesa no endgame. E as cartas ainda têm a pontuação que são essas coisinhas aqui, ó. Então assim, 28 pontos, cara, é praticamente uma volta aqui nesse tabuleiro. Você anda uma vez inteira no tabuleiro. Tanto que o meu amigo ganhou, o Maurício, ele ganhou por conta disso. Né? Se eu não tivesse tomado o dano do último chefe, porque assim, eu avancei pra caramba e retrocedi pra caramba, né? Porque eu tava jogando com o Samurai, eu nem lembro se foi 16 de dano, não lembro quanto que foi. E aí ele ficou à frente tal por conta disso. Então não tô reclamando porque eu perdi, não é isso, tá? Não vamos entender errado. Mas eu achei que o endgame dele é muito forte comparado com os outros. A personagem de suporte, né, o meu amigo que jogou com ela, o Alan, ele se perdeu um pouco nas habilidades dela, mas eu achei ela bem condizente com o que ela se propõe. Essa personagem aqui, que é a maga, ela é extremamente forte, ela manipula muito o jogo. Então se a pessoa que estiver jogando jogar gamer mesmo, cara, as chances de ganhar são grandes. Uma coisa que eu senti durante o jogo é que ele dá pra jogar de maneira descompromissada, batendo papo, conversando, numa boa.
ou jogar ele analisando mesmo, tá? Uma coisa que eu não comentei no vídeo são as pilhas de compra. Como é que funciona? Esse jogo você não tem uma pilha de compra, né? Um baralho, um maço para você ir lá comprando. Cada jogador vai começar com 4 cartas, e cada uma dessas pilhas, elas começam com uma pilha de cartas abertas, não lembro se é 4 ou se é 5 agora. E toda vez que você for fazer a ação comprar cartas, você vai escolher uma pilha inteira, vai pegar todas essas cartas para sua mão. E toda vez que você usar cartas, seja para combater inimigos, para fazer ações das cartas ou para cumprir desafios, você vai ir colocando as suas cartas nessas pilhas, da menor pilha para a maior. Então você vai equalizando as pilhas até elas tentarem ficar próximo do tamanho original de novo. Achei muito bem sacado isso, cara. Assim, foi o que eu mais gostei no jogo, pra ser sincero. Por quê? Porque você tem que tomar muito cuidado como você vai arrumar o descarte, porque você pode favorecer os outros jogadores que vêm na sequência. Pra mim ele soou como um jogo semi-cooperativo. Porque você tem que se ajudar, né? As pessoas têm que se ajudar para combater os inimigos, tem que se ajudar para vencer os desafios, mas você tem que ganhar. Então eu achei muito bom isso, de verdade. O que eu não gostei no jogo, assim, isso me incomodou muito, mas também já estou sabendo que eles mudaram isso, é isso aqui, ó. Essas cartas, elas servem para ir controlando o nível de desafio, olha, o nível dos desafios que você contribuiu. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma carta de desafio aqui. Então vamos fingir aqui, ó. Aí eu contribuí com 2, eu venho aqui e coloco aqui. Então isso aqui é o nível, né, da minha contribuição. Então se eu tivesse dado 3 verdes, aí eu posso colocar uma outra aqui para fazer o azul. Ok, funciona, mas qualquer esbarrada que você der, isso aqui sai do lugar. E aí você não lembra com quanto você contribuiu. Isso me incomodou um pouco. Eu acho que isso pode ser substituído por tokens ou por cubinhos das cores para colocar em cima da carta. Não sei, eu acho que token talvez seria a solução mais barata até para manter o preço do jogo legal, porque o preço do financiamento está bem convidativo, tá? Então isso aqui também acho que é uma coisa que eles já vão mudar, porque também já escutei isso. Vamos lá, minha nota para o jogo, né, de 0 a 10, eu dou um sonoro 8, tá? Por quê? Ele me lembrou muito o Shadowrun Crossfire, cara, que é um dos jogos assim que eu mais gosto. É um dos deck buildings mais legais que eu já joguei e de longe um dos meus preferidos na minha coleção. Tanto que esse jogo aqui ele não sai, esse aqui é fixo, meu, adoro esse jogo. E ele me lembrou o Shadowrun Crossfire na maneira como joga, na estrutura das cartas. Para quem jogou o Shadowrun Crossfire pode olhar aqui que vocês vão ver que isso lembra, mas ele não soa como plágio. Isso que me agradou. Tem o vídeo do Heróis e Monstros, que eu vou colocar aqui também no link aí da descrição do vídeo. Mas vou colocar não, se vocês quiserem procurem no canal. Vou facilitar a vida de vocês não, naveguem e achem o vídeo. O Heróis e Monstros, né, até comentei isso no vídeo do Shadowrun Crossfire, é uma cópia descarada do Shadowrun Crossfire disfarçada com um tema de fantasia. Esse aqui não. Ele remete ao Shadowrun Crossfire em alguns momentos, mas ele tem uma mecânica completamente nova e original. Principalmente a maneira como o jogo transcorre, esse tabuleiro, a maneira como os desafios vêm pra você, a maneira do comprar cartas que foi o que mais me agradou. Então assim, é um hit, eu posso falar com certeza, sem medo, eu não estou nem falando isso para ajudar o financiamento, não. É o melhor jogo da Arcanum Games, melhor jogo. Tá? Ele conseguiu agradar mais o meu grupo até do que o próprio Contaria, porque o Contaria é um filler, então eu considero ele um grande filler. Tá? Eu ficava na dúvida se ele era o melhor jogo da Arcanum ou não. Este aqui é o melhor jogo da Arcanum Games, meu, certeza absoluta. Eles vão lançar agora também, logo mais aí, o Ruínas de Terra Santa, que é um jogo euro, que eu não joguei inteiro, né? Quando eu tive a oportunidade de jogar ele, eu joguei acho que 2 ou 3 rodadas para ver o jogo e vi que tem potencial, mas não absorvi completamente a ideia do jogo. Então posso falar que no presente momento, esse jogo é o melhor jogo da Arcanum, ele é um hit, garantido, tá? Meu, dá pra ver mesa várias e várias e várias vezes, assim como o Crossfire. Por quê? Quando você monta o jogo, você não coloca todas as cartas. Entendeu? Então você sempre vai jogar partidas com desafios diferentes, inimigos diferentes e os chefões diferentes. Os chefões eu não achei eles absurdos de vencer, só que assim, você bate, mas quando você toma paulada é muito grande. Mas como você não morre, então você tem que tomar cuidado para mitigar esse dano. A sorte desse jogo eu achei ela extremamente bem controlada, porque tem dados, né, como você vai jogar. Só que você pode ou rerolar os dados, ou, uma coisa que eu mais gosto é você garantir um resultado positivo, que é você fazer o set collection das cartas e garantir o bônus na jogada. Então isso, e o bônus máximo é praticamente um dado de valor altíssimo, 5 ou 6 se eu não me engano. Meu, nota 10, parabéns pro Michael, aí pelo jogo, o pessoal da Arcanum. A identidade visual do jogo me agradou bastante, tá? Eu mostrei pouca carta, né?
a identidade visual do jogo, tanto na estrutura, no projeto gráfico, quanto os desenhos, eu curti pra caramba. Tem bastante referência, mas assim, mais pra quem entende de anime atual, eu confesso que eu sou meio leigo, assim, eu sou da geração Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Gundam, então assim, a filha de um amigo meu, Maurício, ela jogou conosco, ela é teenager, né, ela tem 15, 16 anos, então ela já encontrou algumas referências só de olhar, tipo, isso aqui é desenho tal, esse aqui o Rafael, aliás, Rafael, brigadão, Rafael, um amigão meu, ele jogou também, ele já tinha jogado no protótipo, o Último Além do Muro, então ele me ajudou a conduzir a partida de uma forma coesa, pra gente não jogar errado. Rafa é um parceiraço que eu tenho nas jogatinas. Ele falou que esse personagem aqui é do El Hazard, né? Ele é uma homenagem a ele, então assim, tem várias referências. Mas, meu, muito, 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 muito bom. Merece estar na coleção. Todo mundo sabe que quando eu não gosto de um jogo, eu pontuo o que está de errado, pontuei o que eu não gostei aqui no jogo, mas mecanicamente, o gameplay, que é o que me interessa, tudo agradou, beleza? Sucesso aí para Arcano Games, faça sua contribuição para o projeto, está descrito aí no link do vídeo. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Para os próximos vídeos eu ainda tenho mais protótipo para apresentar, eu queria gravar junto com esse, mas não deu tempo de jogar, o protótipo do Triax, que eu li as regras, gostei bastante, tá? É um jogo aí do pessoal do Rio, jogo bem potencial para ser um jogaço aí em 2017. Beleza? Aquele abraço.